virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Neste domingo, 5 de outubro, vamos desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim: parcialidade no julgar não é bom. O que disser o perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreendem e se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Está no Provérbios 24, versículos 23 ao 25. Temos como título hoje: Não seja parcial no julgar. Texto da autoria do irmão Pedro Dong, dos livros Dias Mais Sábios. Deus é o único que julga retamente, imparcialmente. O homem, ao julgar, pode sofrer influências de diversos fatores, seja por inabilidade ou imaturidade, seja por algum interesse pessoal. Por isso, o provérbio alerta: parcialidade no julgar não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Provérbios 28 e 21. O mesmo ocorre na família da fé. Não podemos julgar os outros pelas nossas preferências, nem desprezar ninguém por opiniões diferentes, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus e cada um dará contas de si mesmo a ele. Romanos 14, 10 a 12. Principalmente a liderança, ao lidar com o rebanho de Deus, não se deve agir com prevenção e nada fazendo com parcialidade. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Graças a Deus, mais uma semana, mais um domingo. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Amém, amadas irmãs em Cristo. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário, semana 2 de domingo. Nossa leitura bíblica está em Isaías 55, do 1 ao 3, e Isaías 55, do 8 ao 11, e Apocalipse 6, do 1 ao 8. Ler com oração. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Título de hoje: Convocados para apressar a volta do Senhor. O panorama mundial é de muita instabilidade. As ordens do recém-eleito presidente dos Estados Unidos alteraram a dinâmica do mundo. A ação de intervir no recente conflito entre Israel e Irã, ordenado um ataque às instalações nucleares, repercutiu no mundo inteiro. O cenário para o fim dos tempos está se formando. Isso tem relação direta com a pregação do Evangelho. Quando Cristo morreu na cruz, a flecha foi atirada. O escândalo da cruz passou a ser anunciado. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Apocalipse 6, 1 e 2.
À medida que o primeiro cavalo branco, o Evangelho do Reino, avança, o segundo cavalo segue. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, do 3 ao 4. Esse cavalo é a guerra. As guerras avançam conforme o evangelho do reino é pregado. Por isso o cavalo vermelho vai após o branco. Em seguida vemos, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. O azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. O cavalo preto é a fome, que vem após a guerra. Há ainda um quarto cavalo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. O cavalo amarelo é a morte, que também é consequência dos anteriores. É inevitável que essas coisas aconteçam para o fim desta era. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Esse não será o fim do tempo. Refere-se ao fim desta era para introduzir a era do reino milenar de Cristo. O Senhor precisa de pessoas engajadas, dispostas a lutar para trazer seu reino. Hoje somos poucos, mas Ele conta conosco para ganhar 144 mil vencedores vivos. Estes esperam a volta do Senhor, não se preocupam com suas próprias coisas e estarão em Sião lutando pelo reino de Deus. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. Lutando pelo reino hoje, estaremos com o Cordeiro no monte Sião. Sejamos estes combatentes, sem ambição por posição na igreja, que anelam ser úteis a Deus. O Senhor nos convocou para desfrutar gratuitamente dele. Amém. Todos vós os que tendes sedes, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Isaías 55, do 1 ao 3. Podemos banquetear-nos comendo e bebendo, imergindo na palavra. Assim, constituímos da verdade e nos tornamos cada vez mais obedientes a Cristo, servindo não por nossa capacidade ou pensamentos, mas no Espírito. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro a reguem e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Isaías 55, do 8 ao 11. Os caminhos e pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Deus manda chuva e neve para a terra produzir semente e alimento para o homem. Ele nos supre com sua palavra e com tudo o que precisamos. Amém. Senhor Jesus, é com tudo, irmãs, que nós precisamos para cumprir sua vontade quando lutamos como guerreiras engajadas no reino, pregando o evangelho para fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Amém. Senhor Jesus. Pegue um papel e uma caneta, anote a sua luz na palavra, sua direção, sua demonstração. Ore e faça um grito de guerra. O importante é extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Amém, amadas irmãs. Amanhã nós voltaremos, com a permissão do nosso Senhor, para mais uma leitura do nosso alimento diário. Vamos fazer a imersão no domingo! E hoje vai ser assim, bem facinho! Ouçam bem! Como Noé, quero esperar a ordem de Deus. Como Noé, quero esperar a ordem de Deus. Quero esperar a ordem de Deus. Quero esperar a ordem de Deus. Como Noé, a ordem de Deus. A ordem de Deus. A ordem de Deus. Amém! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, Jesus é nosso Senhor. Estamos começando mais uma leitura bíblica de hoje, domingo, dia 5 de outubro. Eu quero orar ao nosso Senhor, que até aqui nos sustentou, não é verdade? Senhor Jesus, muito obrigada por esse primeiro dia da semana, que nós podemos louvar o Senhor por tão grande salvação, podemos relembrar toda a sua obra redentora. Senhor Jesus, a sua vinda até nós, o seu viver humano aqui na terra, o seu morrer na cruz, também a sua ressurreição, o seu soprar sobre o nosso espírito, gerando a igreja. Ó Senhor Jesus, hoje o Senhor está trabalhando em nós os seus remidos para nos transformar em igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Ó Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo, nos conformando à sua imagem. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por ser domingo e ser o primeiro dia da semana. Todas as coisas velhas passaram, né? Eis que agora se tornam novas. Então, o sangue do Senhor Jesus tem poder para nos livrar de todo pecado, né? Nos limpar. E a palavra do Senhor também nos lava, tirando toda a velhice de nós, toda a ruga, né? E assim nos tornamos cada dia mais novos diante do Senhor. Amém? Graças a Deus, nós somos cheios de energia, né? Porque nós desfrutamos dessa palavra viva e todo dia ela traz essa energização para a gente, traz força. E aí a gente pode lutar e vencer. Amém? É isso aí. Sem luta não tem vitória, não. Tem que lutar para vencer. Amém? Então hoje nós vamos ler
Jeremias. Hoje nós vamos ler os capítulos 5 e 6. 6 vai até o 21 só, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia e o nosso coração em Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Correi para lá e para cá, através das ruas de Jerusalém, os pecados de Jerusalém e de Judá. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará. Um lobo dos desertos o despedaçará. Um leopardo estará à espreita nas suas cidades. Quem sair da cidade será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas, como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixarei eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor, não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e a destruam, porém, não por completo, tirem os ramos, porque não são do Senhor. Porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos a guerra, nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus do exército, me disse, visto que eles proferiram tais palavras, eis que eu transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês. Devorarão os seus filhos e as suas filhas, comerão as suas ovelhas e o seu gado, comerão o fruto das suas videiras e figueiras, e com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem, por que o Senhor nosso Deus não fez todas essas coisas? Você lhe responderá, vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Então, eu quero compartilhar um pouco sobre esse tópico, né, que nós lemos até o versículo 18. O Senhor aqui está falando no plural, porque ele está falando com Jeremias e Baruque, que é o seu escriba. Eles seriam contados como justos, mas além deles, não haveria nenhum justo ali. Então, eles poderiam procurar nas praças, em todo lugar ali, ver se ele acharia. Se eles achassem um sequer, o Senhor não destruiria a cidade toda, né? Mas o Senhor sabia que não tinha ninguém justo ali. No versículo 13, nós vemos que havia falsos profetas ali, que eles anunciavam a paz.
e nutriram o povo com uma crença de que nenhum mal iria acontecer. Você imagina a situação de Jeremias, né? O Senhor dizendo, ele sendo o portador da mensagem do Senhor, dizendo, vai acontecer uma desgraça aqui. Vocês vão ser castigados, vocês vão ser destruídos, vocês vão ser levados cativos, né? E ele falando a verdade, e outros profetas aqui no plural, né? Dizendo, nada vai acontecer com vocês. Então, o povo ouviria quem? Né? Geralmente, a gente tem a tendência de ouvir aquilo que é bom, né? Infelizmente, o falar do Senhor não levou o povo ao arrependimento. E por isso que eles foram castigados. Se tivesse tido arrependimento, o Senhor não teria permitido que Babilônia os atacasse. Mas não houve. Não houve arrependimento. E o Senhor conhece o coração, né? Então não adianta fazer sacrifícios sem... só de uma maneira religiosa, como um ato exterior, mas no seu coração não se arrependeu. Então, o Senhor não tinha como não castigar. Mas o Senhor não iria destruir totalmente a cidade, né? O Senhor iria deixar um remanescente. Um grupo de pessoas que no futuro voltariam para lá. Versículo 20. Deus avisa o seu povo, anunciem isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá, e dizendo, escute agora isto, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, por quê? Porque não me temem, diz o Senhor. Porque não tremem diante de mim, pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão, ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde, desviam-se de mim, desviaram-se e foram. Em seu coração não dizem, temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios que andam espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos, para que ela prospere. Nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Os sacerdotes queriam dar ouvidos aos profetas falsos, porque eles falavam que tudo estava bem, que eles iam ser prósperos, que nada iria acontecer, mas essa mensagem não vinha de Deus, era falsa. E os sacerdotes estavam de mão dadas com os profetas falsos. Então, como que o povo iria ter a palavra de Deus se a palavra deveria partir dos profetas? E eles não queriam ouvir Jeremias. Nos versículos 26 a 28, o Senhor acusa os que se enriqueceram de ter alcançado a riqueza, de terem se tornado grandes através de meio desonesto.
porque eles negligenciaram o órfão. Eles tinham que cuidar do órfão, mas eles não gastaram o seu dinheiro para cuidar deles, então sobrou dinheiro para eles, né? Então, isso não foi bom aos olhos do Senhor, né? E o que eles fizeram era como os que espreitam, como aquele que coloca armadilhas. E ele dá o exemplo dos caçadores de pássaros, né? Que colocam uma rede, né? E depois ele saqueiam essas vítimas inocentes, né? Então, os grandes, os ricos, eles negligenciavam, eles não cuidavam, né? Porque eles teriam que cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Mas eles estavam negligenciando isso, ou seja, não estavam fazendo nada por eles. E o Senhor disse, por acaso eu não vou castigar uma cidade como essa? Porque é injusto isso, né? Eles teriam que cuidar dos pobres, né? E no versículo 23 o Senhor diz, este povo tem um coração teimoso e rebelde. Então, teimosia porque quer continuar errando, né? Seguindo o seu caminho, mesmo que errado, ele quer seguir esse. E rebelde porque não aceita a palavra. E o resultado é que Jerusalém é sitiada. Capítulo 6, versículo 1. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho de luz em Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com seus rebanhos. Levantarão as suas tendas ao redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela. Levantem-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina, e as sombras da tarde já vão se estendendo. Levantem-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio-dia. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. A gente vê aqui que o Senhor está dando ordens para o inimigo sitiar Jerusalém, fazer rampas, cortar árvores, construir rampas de ataques contra Jerusalém. Senhor, essa disciplina vem da mão do Senhor. E essa vitória do inimigo vem da permissão dele, porque é um castigo para esse povo teimoso e rebelde, que virou as costas para o Senhor, adorou outros deuses e não se arrependeu. O castigo por causa do pecado, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel como se faz com uma vinha. A exemplo do vindimador, põe a mão por entre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso, estou repleto da ira do Senhor, estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões,
porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos, e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Versículo 16. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira do caminho, ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vocês, dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saibam, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes. Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis e os seus sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor, eis que porei tropeços diante deste povo. Neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Quando o Senhor fala no versículo 16 sobre as veredas antigas, né? Procurem e falem com aqueles que conhecem a palavra, né? Ele está se referindo àquelas pessoas que seguiam o que Noé, os patriarcas, né? O que havia registrado ali sobre Noé, sobre os patriarcas, né? Que creram nas promessas de Deus e andaram com o Senhor. Então, certamente havia pessoas ali com um coração puro para buscar o Senhor, porque o Senhor manda ir até eles. Mas o que o povo disse? Não iremos, não vamos ouvir nada, não. Então, o Senhor coloca atalaias, pessoas para vigiar, né? Para dizer, olha, cuidado, vai acontecer tal coisa, olha, cuidado. Um atalaia é aquele que tem uma visão panorâmica, né? Porque ele está no alto e ele vê todos os perigos que estão para acontecer. Mas o Senhor coloca esses atalaias para avisar Jerusalém do perigo. Mas eles não querem ver. Então, eles não querem ouvir e eles não querem ver. Portanto, o Senhor vai castigá-los. Não tem outra maneira de levá-los ao arrependimento. Porque, no fundo, é o que o Senhor quer. Que esse povo se volte para Ele, que eles se arrependam. Mas isso não está acontecendo. Então, o Senhor vem com mão forte, trazendo aí uma guerra devastadora, e eles vão ser levados da terra onde eles estão. Então, quando você não valoriza aquele lugar que você está, o Senhor tira você dali. Por não valorizar o lugar que eles estavam, era um lugar santo, era a herança deles. Por não valorizar, o Senhor pega então e tira eles de lá. Com mão forte, hein? Ó Senhor Jesus. Mas o coração do Senhor ainda era de trazê-los de volta. Alguns iriam voltar para Jerusalém.
Bom, amanhã a gente vai dar continuidade, então, a essa história maravilhosa aqui, que serve como um pano de fundo para a gente, né? Para a gente não cair nos mesmos erros, certo? Valorizemos o lugar que nós estamos na vida da igreja. O Senhor nos colocou no melhor lugar, amém? Para quê? Para desfrutarmos, para apreciarmos a vinda do nosso Senhor e o Senhor nos achar fazendo assim, cuidando uns dos outros, servindo em Filadélfia. O Senhor vai nos levar com Ele para o reino milenar. É aí que a gente quer chegar. Muito bem, até amanhã, se Deus quiser. Um feliz domingo, aproveite bastante a companhia com a família, fale de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. A gente vai estar aqui. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler hoje Salmos capítulo 77 e Provérbios capítulo 24, versículo 23 a 25. E a carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. E também vamos ler capítulo 2, de 1 a 7. Iniciando a leitura com Salmos que diz assim: Consolo em tempo de angústia. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu coração, o espírito desfalece. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todo o tempo, em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar. As tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste com rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 24, versículos 23 até o 25, que fala assim: estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreendem o ímpio, e sobre ele virão grandes bênçãos. Amém. Agora a carta de Paulo aos Colossenses,
capítulo 1, a partir do versículo 24. Aí também vamos ler um pedacinho do 2, que é do 1 ao 7. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. 24 agora, 1:24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, em vocês a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Agora o capítulo 2. O interesse de Paulo pelos Colossenses. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muito não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isto a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Amém. Agora, a plenitude da vida de Cristo, que fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Amém? Por hoje é só. Amanhã continuaremos com mais a leitura bíblica e vamos terminar o capítulo 2 de Colossenses. Bom dia, feliz domingo para vocês. Até amanhã, segunda-feira, se Deus quiser.